honrando o que Jesus, o que ele nos ensinou. Eu vou falar aquilo que ele me ensinou, né? Eu acho. Pelo menos está tentando me ensinar. Eu vou usar 2 versículos, que é Atos 9, 10 a 14, que é a passagem de Ananias, que aí é bem conhecida, e também eu vou usar a 1 Reis 19, 19 e 20, que é o chamado de Eliseu. Tá? Isso que nós vamos trabalhar. Bom, primeira coisa para falar é que Deus é soberano, tá? Nas suas decisões, nas suas aplicações, e quem sou eu para dizer que Deus faz as coisas sempre iguais, porque ele tem um padrão de execução das coisas, né? Então, ele tem uma razão para ser Deus e tem uma razão para estar no cargo há tanto tempo. É a assertividade das suas decisões, né? Então, alguém já disse que Deus faz as coisas devagar porque ele tem pressa, né? Então, se você imaginar que você é o gestor de um grupo de pessoas, você vai agir e vai gerir essas pessoas sempre dando a oportunidade para aquele que mais se destaca. Isso é o natural. O destaque das pessoas levam elas a caminhar adiante, elas a irem à frente, né? Elas seguirem nesse sentido, até pelo quesito de incentivo, né? Então, quando você tem um funcionário seu que se destaca, você vai incentivando ele a ter mais responsabilidade, receber mais coisas por fazer, até que ele possa ter um crescimento, né, na sua atividade. Então, isso é natural. Não quer dizer que Deus age dessa mesma forma, mas também quer dizer que Deus sabe bem com quem ele pode contar. Isso é importante. E aí nós temos, então, essa passagem de Ananias, né? Então, Atos 9, 10 a 14, diz assim: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E eis que ele está em oração nesse momento e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima, lhe põe as mãos para que volte a enxergar. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre esse homem. Quantos males tem causado aos seus santos em Jerusalém? E ele chegou aqui com toda a autoridade do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Então, dificilmente Deus pararia alguém na rua de sopetão e falava assim: você vai fazer isso daqui. Logicamente, essa é a minha interpretação. E ele encontrou, na realidade, Ananias na casa dele em alguma situação. Eu gosto de ler os livros quando são bons, né? Você precisa ler e criar na sua cabeça a imagem do que está acontecendo, né? Então, de repente, Ananias estava tendo um momento de oração dele, né? Estava no seu cantinho lá, e por isso ele recebeu a visão. Mas Deus fala: se apronta, então se põe uma roupinha melhor do que ele devia estar à vontade e vai lá. Então, sabe, essa sensação. E aí, outro detalhe: Deus conhecia Ananias, sabia quem ele era, podia contar com ele. E Ananias conhecia Deus, porque ele ouviu e replicou a voz de Deus. E ele também conhecia Saulo. Então, ele é um cara envolvido numa situação a qual Deus poderia contar com ele. Eu imagino que todos nós ouvimos a voz de Deus. E se você tem dúvida na questão de ouvir a voz de Deus, eu tenho uma dica para te dar. Se você quer ouvir, faz um positivo aí. Para você interpretar a voz de Deus, saber quando é Ele que está falando com você, é só você ouvir atentamente aquela voz que diz para você não quando você vai fazer uma coisa errada. Porque Ele sempre te alerta. Ele sempre não faça. Algumas vezes eu faço, você faz, né? Aquela
passar no farol vermelho. Então, essa voz que diz não é que quer te proteger. Então, eu preciso captar o timbre dessa voz de Deus e trazer ela, então, para o meu conhecimento e aí trabalhar com ela para que sempre que eu ouça, eu possa ser, assim como Ananias, ser ativo e perceber que aquela voz não é uma voz enganosa, é a voz de Deus falando comigo. Porque Deus não vai, como eu falei, não vai pincelar alguém na rua aleatoriamente para fazer as coisas dele. Porque ele não faz isso. E aí nós vamos ver, então, o chamado de Eliseu. Né? Então, de novo, né, quando a gente vai lendo, no livro bom, você vai imaginando a cena onde que está acontecendo aquela questão. Né? Então, lá em 1 Reis 19, está lá Elias, né? É aquela passagem que Elias tinha acabado de fazer aquela festa com os profetas de Baal, aí ele foi se esconder, aí ele está voltando, e Deus fala para ele que... Então, tem versões que falam que Deus separou 7.000, e tem versão que fala que Deus está separando 7.000. Então, eu não sei bem direito a situação. Né? Mas, de toda forma, é nesse momento que ele está voltando. Né? E ali chega, então, a passagem dele. Elias partiu rapidamente dali, depois desse momento, e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, ele estava no final do cordão. Lá. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. Então, o que isso ensina para a gente? Que para Eliseu, esse encontro, ou esse momento, não era novidade. O que estava faltando era ele acontecer na vida de Eliseu. Estava faltando esse complemento. Então, você imagina ali Eliseu, nos seus tempos de orações, nos seus questionamentos com Deus, quando que isso poderia acontecer? E aí, de repente, ele está lá arando o campo sozinho e vê no longe aquela pessoa caminhando na direção dele, vindo na direção dele, os pensamentos de Eliseu borbulhando. É alguém que vai me ajudar? Ou será esse homem de Deus que vai fazer cumprir na minha vida aquilo que tens falado comigo no escondido? Então, porque Deus havia conversado com Eliseu, vai chegar esse momento onde você vai ser pensado, onde você vai ser escolhido. Imagino essa conversa, essas orações de Eliseu, até que Deus, né, Elias chega. E tanto é que quando Elias vai partir, Eliseu pede uma porção dobrada do Espírito, que ele sabia, ou seja, sabia que era possível ter aquilo, ele sabia que Deus tinha, talvez, ou tinha essas coisas, né? Digamos, não é poder, mas essa unção, né? Essa unção Deus tinha para Eliseu. E eu acho, né, na minha concepção, que Deus também nos pensou em algum momento da história da nossa vida. Em algum momento Deus foi lá, escolheu a gente e falou assim, é você, e muitas vezes você ouviu profecias, ouviu promessas de Deus para a sua vida, que determinadas coisas iam acontecer. E talvez você ainda esteja na expectativa de que essas coisas venham a acontecer. Talvez esteja na expectativa que esse tempo ainda não se cumpriu, porque falta alguma coisa que a gente ainda tenta passar essa linha, que é uma linha muito fina, né, tênue, dessa virada do nosso ponteiro. E o tempo está passando, o tempo está indo adiante, o tempo está passando, e o quanto nós, né, estamos dispostos a dar o beijo de despedida, o quanto nós, quando essa capa vier sobre a nossa vida, o quanto de nós está pronto para dar esse beijo de despedida e deixar tudo para trás e iniciar uma nova vida. Né? Eu lembro do pastor Rui comentando em Cristo, né, que ele era um dos últimos, né, da última geração do avivamento dos anos 70. Então, isso construiu nele, né, uma igreja naquela expectativa do que ele viu, o agir do Espírito Santo, movimentando todas as coisas, porque ele veio energizado
com essa presença que ele viu nos irmãos que trabalharam na vida dele, o evangelizando. E talvez o Pedro tenha resultado disso, o Carlos Augusto tenha resultado disso, eu deveria ser também, porque eu estava ali quase na mesma idade, né? Então, nós também somos resquícios desse movimento dos anos 70. E aí ele comentou, né, na ministração dele, que ele vê uma igreja hoje sem vida, porque quem chega não vê um mover do Espírito Santo como era no passado. Então, isso tem gerado uma igreja mais fraca, e isso é um papel nosso, né? Esse é o nosso papel de fazer essa movimentação, de fazer essa mudança de cenário, né? Então, nós temos um papel, e talvez esse papel nosso, o meu, o seu, esteja justamente nesse chamado de Jesus para as nossas vidas, quando ele nos pensou por algum motivo. Né? Então, se hoje você não é o Paulo, mas você pode ser o Ananias que vai se levantar para orar por essa nova geração, que vai mudar o curso da igreja. O importante é que você saiba que existe um motivo para você estar aqui. É um motivo que te prende nas coisas do Senhor, e esse motivo nós precisamos aprender. Nós precisamos entendê-lo. O Mark Twain diz que existem 2 grandes momentos na nossa vida. O momento número 1 é quando você nasce. E o momento número 2 é quando você descobre por quê. Tá? Então, o meu convite é entender do Senhor essa pincelada, quando Deus nos pensou para esse propósito que está no coração dele. Quando você mover o tijolinho, o outro vai mover, e o outro vai mover, e o outro vai mover. E essa igreja vai mudar pelo reino do Senhor. Amém.